Começo, apesar da dureza. Olá, hoje é sábado, dia 25 de novembro de 2023. Eu espero que esse áudio te encontre bem, encontre sua família bem. Antes de nós falarmos do áudio propriamente dito, eu sempre dou 3 recados aqui. O primeiro deles, estamos lendo um capítulo da Bíblia por dia e todos os dias deixamos nos canais digitais da igreja um breve áudio explicando ou o capítulo inteiro ou um trecho do capítulo com mais informação para você sobre o texto bíblico. Prestigie esse trabalho. Colabore para que ele possa evoluir, compartilhe com outras pessoas para que elas sejam edificadas. Um segundo aviso, eu tenho dito que sem um método sistemático da leitura da Bíblia, nós temos muita dificuldade de fazer a leitura da Bíblia toda. Por isso eu indico a Bíblia 365. Com ela você terá um método para ler a Bíblia toda durante um ano. Por último, sempre deixo o aviso que nos nossos canais digitais e aqui na descrição do áudio você encontra os dias que temos estudos bíblicos na igreja, segundas, quartas e quintas-feiras. Domingos temos, na parte da manhã, a escola dominical, às 8h30 e às 17h. 8h30 eu estou lá, vai ser um prazer se você estiver comigo lá, tá bem? Recomeço, apesar da dureza de coração, Isaías 48, de 1 a 11. Escute isso, ó comunidade de Jacó, vocês que são chamados pelo nome de Israel e vêm da linhagem de Judá. Vocês que fazem juramentos pelo nome do Senhor e invocam o Deus de Israel, mas não em verdade ou retidão. Vocês que chamam a si mesmos cidadãos da cidade santa e dizem confiar no Deus de Israel, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Eu predisse há muito as coisas passadas, minha boca as anunciou e eu as fiz conhecidas. Então repentinamente agi, e elas aconteceram. Pois eu sabia quão obstinado você era. Os tendões do seu pescoço eram ferro, a sua testa era bronze. Por isso, há muito lhe contei essas coisas antes que acontecesse. Eu os anunciei a você, para que você não pudesse dizer, meus ídolos a fizeram, minha imagem de madeira e meu Deus de metal as determinaram. Vocês têm ouvido essas coisas, olhem para todas elas. Você não irá admiti-las? De agora em diante eu lhe contarei coisas novas, coisas ocultas que você desconhece. Elas foram criadas agora e não há muito tempo. Você nunca as conheceu antes. Por isso você não pode dizer, sim, eu as conhecia. Você não tinha conhecimento nem entendimento. Desde a antiguidade o seu ouvido tem se fechado. Sei quão traiçoeiro você é desde o nascimento. Você foi chamado rebelde. Por amor do meu próprio nome, eu adio a minha ira. Por amor do meu louvor, eu a contive, para que você não fosse eliminado. Veja, eu refinei você, embora não como prata, eu o provei na fornalha da aflição. Por amor de mim mesmo eu faço isso. Como posso permitir que eu mesmo seja difamado? Não darei minha glória a nenhum outro. Recomeço apesar da dureza de coração. O livro de Isaías é sempre um livro que trabalha duas mensagens e elas não são contraditórias. A mensagem do juízo de Deus e a mensagem da graça de Deus. Nós vimos que nos primeiros capítulos de Isaías, até o capítulo 39, nós temos a figura messiânica do rei que substitui a raiz de Davi. Porque todos os reinados que se instalaram em Jerusalém, em Judá especificamente, e em Israel, no Reino do Norte, não conseguiram seguir a vontade de Deus. Então, os primeiros 39 capítulos mostram a degradação moral do povo de Israel, a degradação moral do povo de Judá, as mensagens continuadas de juízo do povo de Deus, ao povo de Deus, antes que eles saíssem ao exílio. Mas essas mensagens são sempre entremeadas ou intercaladas com mensagem de graça, que esse não será o fim do povo. E por isso, exatamente, a figura do rei, como aquele que vai ser o substituto da raiz de Davi, aparece nos primeiros 39 capítulos. Aí nós temos o segundo trecho de Isaías que nós estamos lendo agora, que vai entre o capítulo 40 e o capítulo 55. E aqui nós temos a figura do servo sofredor. E de 40 a 48, nós temos aqui a mensagem que vai apontando o juízo de Deus sobre os povos ao redor de Israel. Nós vimos ontem a mensagem, ontem ou anteontem, nós vimos a mensagem, anteontem, melhor dizendo, não ontem mesmo, me desculpem, da queda da Babilônia, me desculpem, e hoje nós vemos a mensagem sobre a rebeldia e a dureza de coração de Israel. E que ainda assim, essa dureza, apesar dessa dureza de coração, Deus há de agir com graça. A dureza de coração, portanto, continua sendo o problema que o profeta enfrenta. Detalhe aqui,
Você já não está mais no período anterior ao exílio, você está no período durante o exílio. E nos versículos 1 e 2 do capítulo 48, Deus chama a atenção de Israel, que se identifica como uma nação de Deus, mas que não é uma nação de Deus em verdade e em justiça. Diz assim: escute isso, ó comunidade de Jacó, vocês que são chamados pelo nome de Israel, vêm da linhagem de Judá, fazem juramentos pelo nome do Senhor, invocam o Deus de Israel, mas não em verdade, em retidão. O problema central está no fato de quem jura pertencer a Deus. Se é assim, se a pessoa jura pertencer a Deus, ela se entregaria a Ele e renunciaria a outros deuses. Isaías vai então denunciar a hipocrisia do povo de Israel aqui. Vai dizer: vocês não são assim. Vocês têm um coração dividido, vocês têm um coração focado em ídolos, e quando muito vocês confiam na própria identidade de vocês como povo de Israel. Entre o capítulo 40 e 48, nós temos diversas profecias de que Deus ia levantar Ciro, ora um não israelita, para libertar o povo do cativeiro na Babilônia, e muitos dos judeus não aceitam isso. Por que escolher Ciro? Por que não escolher um dos escolhidos do povo de Deus? Esse é o raciocínio. E Deus vai mostrar que Ele é soberano, escolhe a quem quer e, na verdade, demanda de nós a obediência a Ele. O tipo de confiança que o povo de Israel demonstra é uma confiança carnal, como se fosse um povo diferente, pelo fato de ser pertencente a uma dada linhagem e que isso garantiria a bênção. E Deus vai começar aqui no capítulo 48, pela boca do profeta, dizer claramente que esse é um louvor, é um juramento de boca, mas não um julgamento real. E os versículos 3 e 4 mostram claramente que Deus já havia pronunciado essa ação várias vezes. Que Deus já havia mostrado a Israel que Israel era um povo de coração de dura cerviz, que era um povo de coração duro. No versículo 3 nós temos assim: eu predisse há muito as coisas passadas, minha boca as anunciou, eu as fiz conhecida. Ou seja, eu tenho anunciado, eu tenho falado, eu tenho dito a vocês. Mas no nesse mesmo versículo, então, repentinamente agi. Deus anunciou as coisas desde a antiguidade e de repente ele agiu. Israel poderia ter se preparado para o cumprimento das promessas, coisa que não fez. Israel poderia ter ouvido o anúncio antes do exílio, coisa que não fez. Nós vimos como que Ezequias é o arquétipo do que nós somos como seres humanos. Nós vimos isso lá no capítulo 39. E Deus está dizendo aqui: eu anunciei a você, mas você nunca vai poder prever quando vai acontecer. O Schneider diz na página 150 do livro dele o seguinte, 154 do livro dele, ele diz o seguinte: ou seja, o cumprimento do anunciado continua totalmente nas mãos de Deus. Manteve-se como um evento totalmente separado e autônomo em relação à proclamação, de forma que não pudesse ser construído a partir dela. É um evento separado da proclamação. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui continuamente no livro de Isaías é que Deus fala antes de agir. Ele vai dizendo. Só que a gente já podia ter uma reflexão que é muito profunda. A reflexão de quantas vezes Deus nos fala as coisas e nós simplesmente não cedemos. Nós simplesmente não obedecemos. Israel não cede, Israel não obedece. E por que ela não cede e não obedece? Deus vai dizer no versículo 4: pois eu sabia quão obstinado você era, os tendões do seu pescoço eram de ferro, a sua testa é de bronze. O pescoço é de ferro, é incapaz de se curvar, a testa é de bronze, é incapaz de mudar, a testa é de bronze, é rígida, não tem espaço para um aprendizado novo. O resultado desse coração obstinado é uma tendência, inclusive, de colocar a responsabilidade no ídolo que o direcionou. Veja o versículo 5. Por isso, muito lhe contei essas coisas. Antes que acontecesse, eu as anunciei a você, para que você não pudesse dizer: meus ídolos as fizeram, minhas imagens de madeira e meu Deus de metal a determinaram. Deus está dizendo para o povo de Israel aqui: não diga que é aquilo que você adora hoje que fez isso com você. Não diga que é a circunstância que fez isso com você. Não diga que é o mundo mal que fez isso com você. Não diga que é o mundo ao seu redor que faz isso com você. Não diga que você tem espaço nem justificativa para toda atitude má do seu coração, pois você não tem. Eu te anunciei desde o início.
Eu te anunciei desde o início que você era um povo de coração obstinado, que você receberia a palavra e que ainda assim você não a obedeceria. E graças a Deus, porque Deus, Ele nos proveu uma saída. Ele nos proveu uma saída graciosa. Ele vai dizer, entre os versículos 9 e 11, o seguinte: por amor do meu próprio nome, eu adio a minha ira. Por amor do meu louvor, eu a contive, para que você não fosse eliminado. Israel vai começar a entender aqui a figura do servo sofredor. Que Deus, por amor do nome dele, fez a provisão de uma restauração para um povo de coração obstinado. O Schneider diz assim: Deus sempre espera bastante tempo para julgar. É como se ele permitisse que um recipiente se encha até um determinado ponto que apenas ele conhece. Deus vê o povo de coração obstinado, julga esse povo, deixa ele ir para o exílio para que ele seja disciplinado, mas esse povo continua com a tenaz dura, com o coração duro e duro para ceder às vontades de Deus. E Deus vai anunciando que apesar disso, apesar de toda a dureza desse coração, ele, por amor ao nome dele mesmo e a aliança que ele fez com Abraão, com Isaac, com Jacó e com Isaac, ele vai restaurar este povo. Por isso nós vamos ver a partir daqui a figura do servo sofredor, aquele que vai assumir o nosso lugar, sofrer em nosso lugar, para sarar o nosso coração obstinado. Eu tenho falado muito nos nossos áudios que o nosso coração precisa de um ajuste radical. Precisa de um ajuste radical porque nós somos como o povo de Israel, um povo de coração obstinado, pescoço de bronze, pescoço de ferro, testa de bronze. Israel é assim? Verdade. Judá é assim? Verdade. Nós somos assim? Verdade. Totalmente verdade. Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a olhar para as palavras que Ele já anunciou, nos apegarmos a essa palavra, nos firmarmos nessa palavra e pedir a Ele esse ajuste radical que eu tenho tanto falado nesses estudos. Por isso, apesar da dureza do coração, que nós possamos louvar a Deus, porque Ele proveu um recomeço. Ele proveu um recomeço. E esse recomeço vem em Cristo. Deus te abençoe.